Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem confrontador. Não é um confronto de uma guerra, mas é um confronto de um impulsionamento para as nossas vidas. E você vai falar comigo, olhando para quem está do seu lado, diga assim. Olha para quem está do seu lado, diga assim: age que Deus reage. Repita: age que Deus reage. E esse vai ser o nosso tema. Age que Deus reage. Deus é reativo, extremamente reativo. E para a gente entender isso, nós vamos lá para o colégio e falar sobre a terceira lei de Newton, conhecida como a lei da ação e reação. Bem? Então, a lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação de um corpo diferente. Amém? Estão comigo? É rápido a administração hoje, então fica ligado. Eu fiz uma anotação, até vindo para cá, e que traz fundamentação também essa administração de hoje. Decidir é em grego a palavra decisão. Decidir em grego significa decisão, que é determinar, definir, decidir, agir. Formado por DE, fora, ou seja, DE, que é fora, e caedere, que significa cortar. Então, decisão implica em cortar fora. Eu decido para cortar fora. E decisão é uma ação. Estão comigo? Sim. Amém? Amém. Então, decisão significa cortar fora. Incisão, cortar dentro. Circuncisão, cortar ao redor. Mas decisão é cortar fora. Então, se você decide viver algo novo, você tem que cortar as pontes, as âncoras do velho. Estão comigo? Total. Amém. Se você quer ter uma vida com Deus, uma nova vida com Deus, você precisa abrir mão de uma vida que não é de Deus. Então eu preciso cortar, agir, decidir. Amém? Então essa força que a gente estava falando da lei de Newton, essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação. Então a mesma intensidade de uma ação é a força da reação. Quanto mais você age, mais Deus reage. O povo não entendeu não, vamos lá. A mesma força da minha ação, segundo a lei de Newton, é a da reação. Então, quanto mais você age, mais Deus reage. E a pergunta hoje é: por que você age tão pouco? Por que você não age? Por que não agir? Por meio da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam-se aos pares. Isto é, quando um corpo A faz força sobre um corpo B, o chão, esse corpo B resiste à aplicação dessa força por meio de uma reação. Então, o chão resistiu a essa força que atua sobre o corpo A. As forças de ação e reação possuem intensidades iguais.
Então, da forma que essa bolinha bateu no chão, a intensidade igual veio no chão sobre ela. Além disso, essas forças produzem acelerações dos corpos. Estávamos, o irmão Paulino, falando sobre o tempo de Deus. E o tempo de Deus está te esperando. Às vezes a gente quer a velocidade, mas a gente não age com velocidade. E a gente fica inerte, parado, na expectativa de que o céu se abra e Deus está parado esperando a gente agir. Então, quanto mais você age, mais Deus reage. Quanto maior é a sua fé em obras, maior o seu milagre. Amém? Amém. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando nós empurramos o chão. Então, nós empurramos o chão para trás, porque se eu empurrar só para cima, eu vou ficar parado, vai gerar um impacto no meu joelho, na articulação do meu pé, na articulação do meu quadril, mas eu vou ficar parado. Mas quando eu ando, eu empurro para trás e há uma reação. A hélice de um helicóptero produz sua força de sustentação a empurrar o ar para baixo. Então o ar para baixo e o helicóptero para cima. Os foguetes sobem porque os gases impulsionam para baixo e o foguete vai para ação e reação. João, por que tudo isso? Porque eu creio na imutabilidade da lei. Assim como Jesus Cristo cria na imutabilidade da lei. Uma lei imutável é a lei que não muda. Se eu colho ou se eu planto caju, eu vou colher. Se eu planto manga, eu vou colher. Eu não posso plantar manga e colher caju. Então aquilo que eu planto, eu colho. Lei imutável. Outra lei imutável, gravidade. Jesus Cristo sabia disso. Por isso que quando o diabo leva ele no alto do monte e diz assim: tu pode pular daqui e darás aos teus anjos e eles vão ao teu socorro te sustentar nas suas asas. Mas Jesus Cristo sabia de uma lei imutável. Ele tinha poder? Tinha. A quebra dessa lei a gente pode dizer que é um milagre. Mas se Jesus Cristo pula, ele se emborrachava no chão, porque a lei da gravidade é imutável. Então por isso a resposta também de Jesus: eu não vou tentar Deus. Então não tentarás o teu Deus. Certo? E muitas vezes, diante dessa lei da ação e reação, nós que cremos no Senhor, não exercemos a nossa fé. A mesma fé que a palavra dele declara: sem fé é impossível agradar a Deus. E há uma conexão nessa palavra com agrada-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu. Como é que eu agrado o Senhor? Com a minha fé. Eu agrado o Senhor com a minha fé e Ele realiza os desejos do meu. Estão entendendo? Ação, reação. Ação, agrada ao Senhor com a minha fé. Reação, Ele realiza os desejos do meu coração. Uma ação que a religiosidade nos deixa parados e inertes a ela, e que é extremamente clara em Provérbios. Eu vou precisar que eu use aqui, tá? Em Provérbios, no capítulo 2, do versículo 2 ao 5. Essa ministração veio ao meu coração,
Porque Deus te chama hoje a agir diferente, a decidir diferente, a quebrar as âncoras que aprisionam. Muitos milagres aconteceram sobre a sua vida e a sua casa. E me preocupa quando a gente vai falar sobre conhecimento, porque existem pessoas que se pararam no tempo, se ancoraram em uma passagem bíblica que diz: no mundo tereis aflições, e fatiaram o resto, fatiaram todo o resto. No mundo tereis aflições. E na passagem a continuidade diz: tendes, porque. E aí tem outra passagem que diz: somos mais através. E quando a gente vai para esse livro de Provérbios, que está cheio de ensinamentos, de sabedoria, ele, o livro de Eclesiastes, para as nossas vidas, e que me deparo com essa passagem, que diz assim, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscar a sabedoria como quem procura prata, como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E aí a gente não age na sabedoria e no conhecimento. E para dar mais lastro a isso, quando a gente vai para Provérbios, no capítulo 3, do versículo 13 ao 18, diz assim: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e a pessoa que encontra o entendimento. Passa. Pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro. A sabedoria, volta só um pouquinho, ela proporciona um maior lucro do que o acúmulo de ouro fino. Primeiro ponto que eu estou querendo trazer aqui para a igreja: saia do comodismo. Jesus está chamando essa igreja para viver um outro nível de sabedoria e conhecimento da palavra, e sabedoria e conhecimento de homens e mulheres formados, doutores, médicos, advogados, engenheiros, juízes, o que for. Mas pare de usar esse versículo, que no mundo tereis aflições, e se agarrar com ele quando tem 700 e lá vai pedrada, palavras que falam a respeito de prosperidade para a sua vida. E você está pegando fatiando ele e fazendo um pretexto para não agir. Para não agir. Essa é a realidade da religiosidade, que talvez tenha engolido as suas perspectivas em relação ao que Deus tem para nós. Então, o que eu estou trazendo hoje é uma palavra de Deus para você, para dizer: estudem, formem-se, sejam doutores, sejam especialistas, porque Deus vai te levar em lugares que ninguém consegue ir. Eu só consigo ter acesso a donos e empresários de empresa, porque eu tenho uma empresa de representação, eu consigo ter acesso a eles, e através disso eu levo a palavra. É por isso que vocês veem a família do irmão Edson e da irmã Laura aqui.
É por isso que vocês veem a Lidiane, que era uma dançarina de forró, e ela está aqui hoje. Porque aquilo que Deus me deu, eu usei de disfarce para chegar onde eu tinha que chegar. Somos agentes disfarçados do céu. Então somos embaixadores dele. Use a formação, o conhecimento para acessar onde talvez, se você estivesse parado no tempo, você não acessaria. Amém? 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 Amém. Versículo 15. Mais preciosa é do que rubi, mais puros, e tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. 16. Ao passar da vida na mão direita, a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda riqueza e honra. 17. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem à paz. 18. A sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. E aí, se eu chegar aqui com o irmão Clédio agora, meu irmão, fizeram uma obra de macumbaria, botaram teu nome na boca do saco, enterraram o saco dentro do cemitério, fizeram um trabalho com os bombons de chocolate, que até veio lá na praça e repreendi. Certamente, não de Jesus não, mas certamente, se isso chegasse a você ia sapatear, ia voltar, meu Deus, pastor, eu preciso da oração, vamos orar, porque os demônios estão se levantando. Aí tem milhares e milhares de passagens na Bíblia, de promessa para a sua vida, para a minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da segunda morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí tu está preocupado com o cara que matou o pobre no sapo para botar o teu nome na boca dele. E não confia no Deus que está dizendo que se tu passar pela morte, ele vai estar contigo. Mas tu está preocupado com o Satanás, o cara que foi e matou o pobre do sapo. Porque você não tem agido para que Deus reaja sobre a tua vida. E talvez as pessoas olhem para você e digam: mostra as tuas obras para me ver se a tua fé condiz com isso que tu está pregando para mim. Chegou o momento da gente mostrar as obras, porque a obra é fruto da nossa fé. A obra é fruto da nossa fé. Então olhe para quem está do seu lado e diga: age, que Deus reage. Grave essa palavra, diga de novo: age, que Deus reage. Então você sabe que a tua ação gera a reação da parte de Deus. Na verdade, eu costumo dizer que Deus mais reage do que age. Deus muito mais reage à nossa fé do que literalmente Ele age, como uma manifestação, independente das nossas atitudes. Pelo contrário, você vai ver muita coisa na Bíblia dependendo de uma situação de fé de um homem. E aí você já parou para perceber que quando Jesus Cristo ele fazia os milagres, ele sempre perguntava: queres ficar curado? Olha, o cego, fala igual o pastor Cláudio Duarte agora. O cego lá, cego. E Jesus disse: tu queres ficar curado? O que queres que eu te faça? Aí o pastor Cláudio Duarte disse: um cão guia, né? Que ele diz: manda um cão guia para mim, né? Mas Jesus Cristo, ele sempre jogava a pergunta: queres ficar curado? Você crê?
Jesus sempre colocava uma condição de ação para alguém. Exemplo, pega, lava o teu rosto lá no tanque. Outro, faça isso e ele vai ser curado. Jesus sempre deixava uma certa condição para a gente entender que não é somente a parte dele, tem a minha parte também. Diga comigo, tem a minha parte. Diga, tem a minha parte. Deus vai fazer, mas eu preciso também fazer a minha parte. E aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer por mim. Se eu tenho que agir, Deus já me deu a direção. Eu preciso agir, eu preciso fazer, e tem coisa que tem que ser pela fé, tem coisa que eu tenho que fazer porque eu creio, tem coisa que eu tenho que fazer porque eu entendi um propósito, independente das circunstâncias que estão ao meu redor. Na verdade, Deus muito mais reage às nossas ações de fé do que Ele vir literalmente intervir com manifestações dele, independente das minhas situações. Aí eu pergunto, Deus pode fazer? Sem dúvida. Deus pode fazer? Sim. Pode. Mas na maioria das vezes, você vai ver Deus reagir. E aí a gente precisa lembrar um pouquinho da palavra para entender isso aqui. Deus fala com Moisés. E aí o povo do Egito, Faraó e seus cavaleiros atrás lá do povo, Israel marchando em direção, um bocado de gente murmurando no ouvido de Moisés. E Deus fala com Moisés e diz: estende o cajado e a tua mão sobre o mar. Estende o cajado e a tua mão sobre o mar. O mar se abriu, amém? Amém? Quem estava com o cajado? Moisés. Vamos comigo. Quem estava com o cajado? Beleza. Quem estava marchando? O povo e Moisés também, né? Amém? Então, Moisés cajado, marchando. Quem abriu o mar? Moisés com cajado, povo marchando. Quem estava com quem abriu o mar? Quem abriu o mar? Então perceba, cajado no alto, mão estendida sobre o mar, ação do homem. Mar aberto, reação de Deus. Vou dizer de novo. Oh meu Deus. Cajado no alto, mão estendida sobre o mar, ação do homem. Mar aberto, reação de Deus. Então você vai agir pela fé e Deus vai reagir mediante a sua fé. Ação e reação. E olha, a proporcionalidade. A lei de Newton diz que a força é igualmente comparada, né? Se eu jogar aqui no chão, a força contrária são iguais, elas se anulam. Amém? Deus é diferente. Porque Ele diz: se tiveres fezinho do tamanho do grão de mostarda, você vai poder mover montanha. Olha a proporcionalidade. Então eu não preciso jogar de muita fé. Rapaz, basta um pouquinho, mas age, se mexe. Abraão entendia isso. Por isso que quando Deus diz para ele assim: sai da tua parentela, Abraão não questiona para onde, como é que ia ser a comida e o transporte, e os dias, se ia ter uma barraquinha, se ia ter sombra. Abraão sai. Ele se mexe,
ele age. Porque ele entendia que Deus havia ordenado. E aí, você vai dizer para mim, sim, e eu digo para você, ele já te ordenou há muito tempo, e tu está parado esperando no seu quê? Porque ele já mandou tu se mexer, faz tempo. Só pegar o livro de Provérbios, tu vai ver um bocado de ordem para tu se mexer. Porque tem gente também que, oh meu Deus do céu, oh Jesus, tem gente que fica esperando o profeta vir aqui rodar e sapatear e dar 3 pulos e entregar o recado. Quando o recado tu pega direto com Jesus, é só tu dobrar o teu joelho de manhã na tua casa, de todo mundo acordar, porque a fila é menor, e conversar com ele, que ele te dá o direcionamento. Quando o profeta vier, vai ser para confirmar algo que Deus já tinha falado contigo. Amém, Jesus? Já não estou fazendo. Então, se queres, é assim que está escrito, verás a glória de Deus. Lázaro, lá em João capítulo 11, você age, Deus reage. Diga comigo, você age, Deus reage. Aleluia. João capítulo 11, Jesus Cristo olha para aquele povo e diz assim: tirem a pedra, tirem a pedra. Então, eles agiram, Deus reagiu. Jesus Cristo foi lá, e aí, quando Jesus fala para o povo, tira a pedra, aí vem Maria querer questionar, mas Jesus, ele já está fedendo. E aí Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? E aí tiram a pedra. O que é que Jesus faz? A ação de Jesus, ele agradece o Pai. A palavra diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Não é por mim não, é por eles, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus Cristo agiu, ele foi em direção ao túmulo, ele não parou, ele teve o seu momento de luto muito rápido, mas foi em direção ao milagre. Ele manda tirar a pedra, e Jesus Cristo, ele reage à retirada da pedra. Ali há um milagre. Daniel, diga comigo, você age, Deus reage. Daniel, na cova dos leões, não se rende a leis que iam contra o seu posicionamento diante de Deus, que iam ferir sua posição diante de Deus. Ele se sujeitou à lei, se sujeita na sua penalidade, porque havia uma consequência que era a morte, indo para a cova dos leões. Estão comigo? Amém? Eu estou terminando, viu? E aí, o rei manda jogar ele lá na cova dos leões, os famintos. Só que ele faz isso com o coração angustiado. E aí, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia um caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano.
Não tinha um arranjo, cara. Daniel age em honra a Deus. Deus reage em livramento. Aleluia. Daniel age em honra a Deus e Deus reage em livramento. Elias, diga comigo, você age, Deus reage. 1 Reis 18, do 33 ao 39, marca aí. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E a segunda vez fizeram. Disse ainda: fazei a terceira vez. E a terceira vez fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o córrego ele encheu de água. Havia um confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal. E Elias vai lá para esse confronto. Faz o seguinte: vamos que descer fogo no céu aqui, está resolvida a parada. E aí os profetas de Baal foi de manhã, de tarde, e lá e não descia nada, nem nada. Elias vai lá e fala assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel. O interessante é que ele pega a água e lava tudo, viu? Para não mostrar que era uma pova ou qualquer outra coisa. Eu penso assim, viu, pastor? Para eu fazer um negócio para fazer, para ninguém duvidar que foi magia, que foi marmota, nada. Molha e encharca 3 vezes. Encharcar de certa forma que o córrego ao redor ficava cheio. E aí manifesta que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. No versículo 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no córrego, o rio. Diga comigo: você age, Deus reage. A cura do paralítico. Uma ação para você: cerque-se de pessoas que lhe amam, que sejam seus amigos, que compre a briga por você, porque aqueles caras ali foram amigos desse paralítico, desceram por cima, uma brecha pelo telhado, para chegar perto de Jesus, porque amavam tanto que queriam ver o seu amigo curado. Certo de pessoas que querem lhe ver curada. Amém? Amém? Isso é uma ação, viu? Porque difícil a gente abrir mão de pessoas, não é verdade? Mas tem hora que a gente tem que abrir, que a gente tem que deixar para trás. Estão comigo? Amém. Então, Jesus Cristo olha para aquele paralítico que desceu através dos seus amigos e diz: levante-se, pega a sua maca e vá para a sua casa. Se ele tivesse ficado deitado, tinha se curado? Tinha? Não. Ação, reação. Ele levanta porque estava crendo. Quem mandou ele se levantar? Oh, Jesus. Você crê? Quem mandou você se levantar e se levantar? Crê? Crê? Então por que você está dormindo ainda, meu irmão? Se você crê que Deus te chamou para boa obra, por que tu ainda está deitado na maca? Jesus hoje está dizendo para você: levante-se
e pegue a sua maca e vá para casa. A mulher com hemorragia: se tão somente eu tocar, diga comigo, se tão somente, se ela fica em casa chorando, sou coitado, estou aqui sofrendo, vou morrer, parece o Cid da Era do Gelo, vou morrer, vai todo mundo morrer. Se ela tivesse ficado daquela forma, amufinada no seu problema, e não tivesse partido para cima da solução que era Cristo, ela tinha morrido mesmo. Mas ela vai em direção, ela age, ela vai no meio da multidão, e ela não faz muita coisa não, viu gente? Só nas vestes. Ela não grita por Jesus, ela não esperneia, não sobe em cima do ar, não fica pulando, nada. Ela vai lá e age da forma mais simples. Tocou nas vestes, foi curada. E a cura veio antes. Jesus depois fala com ela: opa, saiu de mim algo. Se saiu da parte de Cristo, a cura já estava efetivada. E Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou. Então, age que Deus reage. A cura do cego de nascença, Jesus que vai lá dar um cuspizão pesado, porque para pegar nos dois olhos tinha que ser um cuspo, né, Paulinho? Uma coipada daquela valendo. Faz uma lama, não podia ser um cuspinho de meia boca, né? Não dá, tinha que ser uma coipada pesada. Faz a lama, taca nos olhos do cego. Meu irmão. Aí Jesus olha para ele e diz assim: agora vai te lavar. Se ele tivesse feito assim, Jesus, pelo amor de Deus, cuspiu na minha cara com a lama reta, né, filho? Foi assim que você falou, menino? O cego foi correndo para lavar a cuspida zona de Jesus. O cego age. Ele agiu e ele teve a cura. Diga comigo. Bata assim no seu peito. Age. Que Deus reage. Simbora. A cura do leproso. Esse milagre, ele é encontrado em todos os três evangélicos sinópticos, porque eles são do mesmo ponto de vista. Os caras enxergaram a mesma coisa. Três escritores diferentes enxergaram a mesma coisa. E a Bíblia diz que o leproso ele se rende aos pés de Jesus. A ação de render-se gera a reação de cura. Render-se gera a reação de glória, de vitória. Josafá se rende junto com todo Israel, porque os inimigos de Israel iam em direção a ele para destruir. Eles caem em terra, rasgam as vestes, aprendem um jejum santo. E essa rendição gera uma reação de Deus que desbarata todos os seus inimigos. A rendição desse leproso, o ato de se render, a ação dele de se render, gera nele cura. Naamã, o grande general, está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 5. Naamã precisou fazer muitas ações: quebrar o orgulho,
Por que quebrar o orgulho? Porque ele ia ter que tirar a sua armadura. Quebrar o orgulho, porque ele ia mergulhar no rio sujo, que era o Jordão. Mas Deus havia ordenado, através do seu profeta, Naamã, são 5 vezes que tu vai mergulhar. Ninguém me repreendeu, meu Jesus, Ô Jesus amado, o povo não está aqui não. Meu Pai amado, Naamã, tu vai mergulhar 6 vezes. Agora eu sei, é 7. Naamã, tu vai mergulhar 6,5. 6,8. Nem mais nem menos. Ele precisava agir com 7. Aí Deus te manda fazer algo e tu está argumentando, mas não pode ser menos. Vai ser trabalhoso, Jesus. Isso dá muito trabalho. É muito complicado fazer o Enem. É melhor ficar na redinha. E Jesus está dizendo 7 vezes. 7 vezes. Diga comigo, age. Que Deus reage. Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18. Pode colocar aqui. O que eu estou contando aqui para vocês hoje, através dessa ministração, é um código da palavra. A Bíblia é enxertada de códigos. Se eu estou no posse desses códigos, eu tenho acesso a lugares. Quanto mais você entende esses códigos, mais profundo é o teu relacionamento com Deus. O código que Deus está te dando hoje é dizendo para você que está pensando, Deus está dizendo é para agir. Tu está entendendo o que Deus está dizendo para tu? Deus está dizendo para tu agir. Você está entendendo, Juliano e Ricardo, que Deus está dizendo para vocês para agir, que é o Nilber, Deus está dizendo para vocês é para agir. E vocês ainda estão argumentando, mas como é que vai ser a provisão? E Deus está dizendo, age que eu reajo. Age que eu reajo. Paulinho e Paola, Deus está dizendo, age que eu reajo. E a gente fica parado, esperando, mas é porque o tempo de Deus já está te esperando. Deus está esperando tu ir lá no rio, pegar as pedras, se afundar e acertar a cabeça do gigante. Porque a pedra não ia se levantar sozinha e acertar, não. Deus está dizendo para você, estende o cajado que o mar se abre. Deus está dizendo para você, toca nas vestes que tu é curado. Deus está dizendo para você em Provérbios, rapaz, busca sabedoria e entendimento, que é melhor do que ouro e prata. Porque as empresas vão brigar para ter você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ser o Ronaldinho Gaúcho do negócio. Só que tu está parado esperando, mas quando Deus... E Deus está dizendo, mas quando o Nilber acaba se mexer, vai ter a rede de confeitaria. Aleluia! Que quando o Ricardo e a Juliana se mexer, vai ter um restaurante acontecendo. E aí Tiago, no capítulo 2, ô Jesus, bota isso na cabeça do teu povo, diz assim, desse mesmo modo, em relação à fé, por si só,
se não for acompanhada de obras. Ixi. Desse mesmo modo, em relação a por si, só a fé serve? Não. Hã? Se não for acompanhada de Obras. é tipo assim, para quem está com fome, um hambúrguer sem um hambúrguer, só o pão, não é hambúrguer. Está entendendo? O baiãozinho sem um feijão, não é? Não é? Porque ia ser baião de um. Sem um feijão, baião de um. Jesus está dizendo, desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, ou seja, a fé sozinha, se não for acompanhada de obra, ela é o quê? É o quê? Pronto, a tua fé é morta. Serve nada. Não serve nada, porque ele não está se mexendo. Gente, eu fiz essa prova com Jesus. Depois eu vou contar um milagre para vocês. Mas eu fiz essa prova com Jesus. Esse negócio funciona. E funciona com força. Vou dizer de novo para vocês: esse negócio ele funciona com força. Porque a fé sem a obra ela está morta. Passa. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que olha para quem está do seu lado agora, diga assim: realiza. Diga de novo: realiza. Então, demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Amém? Amém. Pega o código. Hoje você tem a oportunidade de agir em direção a Ele. A palavra do nosso Pai Celestial, ela declara lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Bota o versículo aqui, Pedrinho. Romanos 10, versículo 9 e 10. Vou repetir: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Confessar é uma ação? Confessar é uma ação? Amém? Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como é que eu sou salvo? Confessando e crendo. Duas ações: eu confesso e creio. Age que Deus reage como? Salvando. Está claro? Age que Deus reage. Então, eu confesso, eu creio, eu sou salvo. Estão comigo? Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. São ações. Lei da ação e reação. É uma lei imutável. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, não olha para mim não. Feche os teus olhos. É um papo teu e Deus agora.
Eu já estou terminando. Eu queria que você declarasse comigo nesse instante. Em nome de Jesus, declara comigo. Diga assim: Jesus. Diga: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço. Diga: eu reconheço que pequei. E eu venho a Ti confessá-lo e pedir o Seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Por isso, eu abro meu coração e Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém. Você que fez a primeira vez essa oração, olha aquela passagem que eu falei, são duas ações. Se confessares e creres, confessar e crer, há algo da parte de Deus sobre a tua vida, que é a salvação através de Cristo Jesus. Você que fez a primeira vez essa oração e quer tornar a tua confissão pública, dizer assim: Joel, eu orei a primeira vez, eu quero sim que Jesus venha morar na minha vida. Eu queria que só você levantasse a sua mão para me abençoar a sua vida. Levanta assim: Joel, eu orei, Joel, eu fiz isso, amém, meu irmão, Deus abençoe a tua vida. Tem mais alguém aqui nesse lugar? Você que a primeira vez orou e disse assim: Joel, eu quero tornar essa confissão pública e quero dizer assim: Jesus, eu quero morar, eu quero que Tu venha morar na minha vida, eu quero ser salvo por Ti. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Amém, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Mais alguém? Vamos cantar uma música?